A paz do Senhor, amada igreja. Podeis assentar. Ao nome de Jesus, seja honra, glória, louvor, sabedoria. É por causa dele que nós estamos aqui. Quem está aqui por causa de Jesus, diga glória a Deus. Eu também estou aqui por causa de Jesus. Ao pastor Zilmar Miguel e à pastora Marinês, a minha gratidão e honra em poder servir nesta grande obra ao lado dos senhores. Família, casa, ministério, tudo que os senhores colocarem as mãos seja para a glória de Deus. Em mim e no Eliomar, os senhores têm intercessores e servos dispostos a servir naquilo que for necessário. Eu quero cumprimentar o pastor Newton e a pastora Regina. E cumprimentando-os, eu cumprimento também todos os ministros que estão aqui conosco, pastores, presidentes em suas igrejas, auxiliares. E cumprimentando, estava aqui, não está mais, né? Está voltando? Então eu vou deixar para falar quando ele voltar, né? Não é todo dia que a gente está com o príncipe dos pregadores presentes. Pastor Gesiel Gomes. Queridos, antes de abrir o texto sagrado, eu quero honrar a Deus pela vida do meu esposo, que me acompanha esta noite, como sempre. E os irmãos da nossa igreja, a Devip em Queimados, que tem uma caravana aí. Alguns estão em suas casas agora, no Rio de Janeiro, assistindo. Os meus alunos que estão ligados aí comigo em 22 países do mundo. Eu quero dar graças a Deus pela vida de todos vocês. E o meu pai, pastor Carlos Costa, que certamente está orando e assistindo os Gideões Missionários da Última Hora. Querida igreja, no ano de 2011, eu tive a oportunidade de vir aos Gideões Missionários pela primeira vez para participar de um congresso com os irmãos que estão aí. E eu fui impactada pela bênção de Deus, pelo derramar de Deus aqui. Em 2012, eu recebi o convite para pregar pela primeira vez. E nesses momentos, uma pessoa que me é muito cara, a cantora Vanilda Bordieri, me dizia assim: Helena, o congresso é maravilhoso, mas essa não é a melhor parte. A melhor parte são os missionários. Eu achava que eu estava entendendo o que ela dizia, mas na verdade eu não estava entendendo. Por isso ela era tão incisiva e voltava a dizer a mesma coisa. Helena, se você pensa que é bom, a melhor parte são os missionários. E o Senhor me presenteou, através dos Gideões Missionários da Última Hora, do pastor Luciano e de sua casa, está no Natal Missionário do último ano agora, do ano de 2023. E a Vanilda Bordieri tem razão. A melhor parte dos Gideões é a obra missionária. De fato, está passando aí algumas imagens. Aquela bolinha azul sou eu. Pastor Luciano, que não dá para acompanhar, irmãos, só pela graça. É muita disposição. Nosso irmão vice-presidente dos Gideões Missionários da Última Hora. Me ajudem com o nome, por gentileza. Pastor Adriano, como prega na obra missionária, como se estivesse pregando para uma multidão. Eu estou até hoje impactada com a força desse trabalho, com a disposição dos nossos irmãos, com o amor com que eles levam a palavra, com a facilidade do pastor Adriano e do pastor Luciano, com os indígenas, com as almas. Eu disse na Devip que eu descobri que não sabia pregar. Eu fiquei sentada lá, nessa hora eu estou apavorada. Sentada e vendo esses missionários fluindo com muita naturalidade em missões transculturais. E Deus me deu a graça de estar ali com eles. Pastor Luciano, fica de pé aí, pastor Luciano. Para se alguém aí no Brasil ou no mundo ainda não conhece, este é o servo de Deus, que através dos Gideões Missionários da Última Hora, nos deu a alegria de estarmos lá no Nordeste,
nesta grande obra. Vocês podem aplaudir ao Senhor pelos missionários dessa seara. Dito isso, eu dou glória ao nosso Deus por fazermos parte desta tão poderosa obra. Pegue sua Bíblia de papel. Cadê a Bíblia de papel, gente? Você está num congresso raiz. Você não veio brincar com o smartphone, não, né? Profeta Ezequiel, capítulo 24. A Bíblia de papel é um símbolo muito poderoso. Aberta ou fechada, quem olha sabe que se trata de uma Bíblia. Perder esse símbolo é perder muita coisa. Hoje pela manhã, eu tive a graça de ouvir alguns textos em áudio no smartphone. Meu esposo disse que ouviu mais de 5 capítulos hoje no smartphone. E nós louvamos a Deus pela tecnologia. Mas se você tem graça para sustentar esse livro na mão, porque Deus te deu graça, ande com ele como um sinal público de quem você é e para onde você vai. Profeta Ezequiel, capítulo 24. Se você já encontrou, diga glória a Deus. Eu leio o texto agora, na versão King James atualizada, para aqueles que vão acompanhar aí pelo YouTube e podem acessar aí o texto. Então veio a mim a palavra de Yahvé e me comunicou: ó querido filho do homem, com um único golpe estou para tirar de ti o prazer dos teus olhos. Contudo, não te lamentarás, nem chorarás, nem haverá de te correr lágrimas de pranto. Geme de dor, porém em silêncio. Não faças lamentação pelos mortos como se costuma fazer. Ata bem apertado o teu turbante à cabeça e as tuas sandálias aos pés. Não cubras o teu rosto, nem comas do alimento tradicional servido aos enlutados. Assim, comuniquei ao raiar do dia ao povo, e à tarde, minha esposa faleceu. No dia seguinte, fiz exatamente como o Eterno me havia ordenado. Se você pode, levante uma das suas mãos e vamos agradecer pela leitura da palavra de Deus. Senhor, nós queremos te agradecer porque a tua palavra permanece no céu e é revelada a tua igreja pelas escrituras. Te louvamos porque temos a tua palavra em nossas mãos e nesta nação podemos lê-la livremente. Glória ao teu nome por isso. Agora que ela foi lida, que a porta da palavra também esteja aberta e o teu nome seja glorificado. Uma vez mais, saca-me da tua aljava e acerta o teu alvo esta noite. Oramos crendo no nome santo de Jesus. Amém. Quem ama a Bíblia, diga glória a Deus. Oração para quem quer ouvir a voz de Deus agora, no tempinho de você se ajeitar na cadeira, colocar o celular em silencioso, modo avião. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me.
irmãs podem cantar, fala Deus, fala Deus. Ele está aqui, ele veio, ele está aqui. Ezequiel é filho de Buzi e tem uma carreira promissora como sacerdote em Jerusalém. Nasceu para isso. Nasceu para ser sacerdote. Estudou para ser sacerdote. E sabia inclusive em que data se tornaria oficialmente um sacerdote, porque havia dia certo para isso acontecer. Mas foi levado para o exílio na Babilônia em 597 a.C. E chegando por lá, descobriu que Deus tinha outros planos para ele. Ezequiel vai exercer sua atividade profética junto aos exilados na Babilônia. Por volta de 593 a 571 a.C. Ele profetizou antes e depois da destruição de Jerusalém. Mas foi por volta de 593 que Deus deu um toque no ombro do futuro sacerdote. Que Deus deu um toque no ombro daquele que nasceu para ser sacerdote. Deu um toque no ombro daquele que era bisneto de sacerdote, neto de sacerdote e filho de sacerdote. Tocando o Senhor lhe diz nas entrelinhas: seu chamado não é para o sacerdócio. Eu vou te fazer profeta e sentinela da casa de Israel. Se você quiser depois ler com calma Ezequiel capítulo 2 versículo 1. Filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Ezequiel recebe o chamado de Deus para ser profeta. É avisado que vai encontrar dificuldade e resistência à sua pregação. Deus vai chamar a igreja de Ezequiel de casa rebelde. Você vai ter que profetizar para casa rebelde. Vai ter que pregar para casa rebelde. E Ezequiel é moldável em relação a Deus. Ele foi criado para ser sacerdote. Sonhou em ser sacerdote. Queria ter no cabideiro uma estola de sacerdote. Mas Deus olhou para ele e disse: profeta, 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 profeta. Sacerdote atuaria no meio da elite que vivia no templo. Mas você não, você vai profetizar entre os deportados para a Babilônia. Ele conhecia o Deus da instituição, mas agora ele vai conhecer o Deus dos sofridos e rejeitados que estão na Babilônia. Sabe o que eu acho mais precioso? Quando Deus apresenta um profeta, é porque o sacerdócio é previsível. E se formos falar em ministério, entrelaçando não apenas o sacerdócio universal dos crentes, mas a ideia da figura pastoral é muito previsível. E eu posso falar isso com toda a tranquilidade do mundo. Meu avô foi pastor, meu pai é pastor, meu esposo é pastor, meu irmão é pastor. Então, se nós gerarmos filhos ou adotarmos, é óbvio que a expectativa das pessoas será: vai ser pastor. Isso é lindo. Isso é lindo.
Isso é lindo. Eu vi hoje uma fotinha rápida da posse de um pastor que o pai está jubilando e ele... Isso é lindo. Mas isso é previsível. Eu quero que levante a mão quem não é filho de pastor. Sabe o que os senhores são? Surpresa de Deus. Helena não é surpresa nesse sentido. Oh, glória a Jesus. Mas alguém aqui não é surpresa nesse sentido. Sacerdote é previsão pela linhagem. Profeta, Deus do nada olha para um boiadeiro e diz: você. Olha para um plantador de sicômoros e diz: você. Olha para um que veste roupa de pelo de animal e diz: você. Eu quero dizer que Deus está preparando um susto com o teu ministério. Eu quero te dizer que Deus está procurando fazer algo novo na terra. E Ele vai começar a achar os imprevisíveis. Vê se faz sentido para os missionários. Ezequiel é profeta em terra estrangeira e mora junto com aqueles a quem ele fala. Eu vou repetir. Ezequiel é profeta em terra estrangeira e mora entre aqueles a quem ele fala. Eu ouso, diante de estudiosos da Bíblia, dizer: Ezequiel é missionário. Profeta em terra estrangeira, que para ter autoridade tem que comer o que eles comem, usar o que eles usam, pisar onde eles pisam. Existe um texto que Ezequiel diz que apaixona a minha alma. Ele diz assim: e eu estava no meio deles. Em um período eleitoral, políticos transicionam de cidades, mudam seus endereços para concorrerem a cargos eletivos. Mas eu quero dizer para você que reino de Deus não é igual política, que você altera o endereço, mostra uma certidão, mas continua vivendo uma outra realidade em outro lugar. Reino de Deus, para você ter autoridade do que diz e onde diz, você precisa dizer: eu habito no meio deles. Ezequiel começou a profetizar. Quem está comigo, diga aleluia. Ezequiel começou a exercer seu ministério. Ezequiel começou a fazer o que Deus disse a ele que ele deveria fazer. Junto ao rio Quebar, ele via pessoas indo e vindo, e ele lá. Essa sensação de estar parado é angustiante. A sensação de estar onde não se deseja estar é dolorosa. A sensação de estar aonde se quer estar, mas sem as pessoas que você gostaria que estivessem com você, é terrível. E no capítulo 24, uma surpresa de Deus. Eu já li o texto. Não dá nem para fazer suspense. Vocês sabem o que Deus vai falar com ele. Só que o versículo 15 já começa assim: então veio a mim a palavra de Yahvé e me comunicou. Eu vou repetir. Então veio a mim a palavra de Yahvé e me comunicou. Deus não consulta, Deus comunica. O Deusinho de alguém olharia para Noé: Noé,
aceita fazer uma arca. Isaac, te agradas de peregrinar em Gerar. Jeremias, você deseja descer à casa do oleiro, mas o Deus da Bíblia, Noé, faça uma arca. Isaac, fique em Gerar. Jeremias, desça à casa do oleiro. Tem o Deus convencional, tem o Deus politicamente correto, tem o Deus emocional, tem o Deus da religião, tem o Deus de quem não sabe nada da religião e quer dar pitaco aqui. Agora tem o Deus da Bíblia, o Deus... Ele comunica, levanta a tua voz e grite bem alto. Ele comunica, ele comunica, ele comunica, ele comunica. Comunica para Noé, comunica para Isaac, comunica para Jeremias. E não é apenas os homens, ele comunica a todo o universo. Queres te aquietar? Deusinho fraco da galera Nutella. Queres te aquietar? Cordonizes aceitam descer no arraial? Terra, tu concordas em abrir a boca para engolir Datã e os colegas de rebelião dele? Peixe, tu podes levar Jonas até Nínive? Destrone esse deusinho fraco da tua vida, porque isso aí foi alguém que buzinou no teu ouvido, mas não entende nada dele. Levanta na tempestade, mar, aquieta-te. Moisés olha para ele e diz: mas esse povo quer comida, não tem comida, quer carne, não tem carne. Ele olha para Moisés e diz: ainda hoje você vai ver se a minha palavra se cumpre ou não. Cordonizes. O pessoal da rebelião que gosta de dividir o povo de Deus no meio e fazer fofoca de liderança. Terra, aceita engolir Datã. Não. Peixe, engole esse aí. Sem mastigar. Deixa ele aí dentro. Mas esse profeta está me enjoando aqui. Fica com ele. Agora vai. Liga o GPS. Pega a estrada marítima para Nínive. E quando chega lá, não precisa se preocupar. Vomita que ele sai andando. Profeta Isaías, capítulo 46, versículo 10. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Ele não é caixa eletrônico, ele não é robô, ele não é Alexa, ele não vai fazer tudo o que te agrada. Eu faço tudo que me agrada. Veio comunicar Ezequiel. E chegou assim. Lindo isso aqui, lindo. Ó querido filho do homem. Ó querido filho do homem. Só Deus pode dizer isso. Olha para mim aqui, ó querido filho do homem. Com a maior tranquilidade, com um único golpe. Ei, querido filho do homem, com um único golpe, estou para tirar de ti o prazer dos teus olhos. Conhece esse Deus? Conhece esse Deus? Querido,
vou te dar um golpe. E nesse golpe eu vou tirar o brilho dos teus olhos. Ezequiel não era desviado não, hein? Querido, e golpe na mesma fala. E quando provados, a nossa pergunta é: mas como o Senhor vai fazer isso? Eu não lhe sou querido. O que é querido? Muito estimado, prezado, que se quer muito, a quem se ama, amado. Eu tenho uma palavra para o 39º Gideões Missionários da Última Hora Congresso. Deus golpeia os queridos. Eu vou repetir, mas não é para você dar glória, porque eu não estou nessa expectativa. Eu amo ver o povo de Deus glorificar, mas eu sei que o que eu estou falando aqui não dá para dar glória. Deus golpeia os queridos. Antes de começar a geração que fica: esse Deus não é o meu, esse Deus não é o meu. Não é mesmo, é o da Bíblia. Golpeou Abraão, golpeou Jó, golpeou Jacó, golpeou José. E se precisar, vai nos golpear quantas vezes for necessário. Você sabe o que é golpear? Golpear não é aplicar golpe, levar o dinheiro do outro. Golpear é aplicar soco, pancada, ferir com instrumento cortante, retalhar, abrir fenda, rasgar, causar desabor, afligir, angustiar, abrir, lanhar, despedaçar. Eu vou começar a falar aqui de novo e vou te dar uma chance. Se Deus já te fez isso uma vez na vida, tu é querido. Ele já te afligiu, Ele já te angustiou, Ele já te lanhou, Ele já te despedaçou, Ele já te retalhou. O teu Deus é aquele que faz a ferida. Mas tem um sinônimo para golpear que me impactou. Golpear também é atirar-se sobre alguém, arremessar-se sobre alguém. E eu disse: Espírito, Espírito, por favor, se tu te arremessas sobre mim, eu morro. Se tu te arremessas sobre mim, eu termino. Se tu se jogas sobre mim, eu desapareço. E quando eu disse eu desapareço, o Espírito confirmou: é isso mesmo, desaparece. Quanto mais eu golpeio, quanto mais eu amasso, quanto mais eu rasgo, quanto mais eu quebro, quanto mais eu despedaço, você some. E quem... Deus não faz isso. Gente, leia a Bíblia. Eu tenho usado parte das minhas horas do dia para dizer isso a jovens no Brasil e no mundo, a mulheres no Brasil e no mundo: leia a Bíblia. Deus não faz isso. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Os inimigos do Antigo Testamento já vêm na fúria. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Não, é o mesmo, é o Senhor, não muda. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Primeira epístola de Paulo a Tessalonicenses 3:3: para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Paulo está dizendo: se você é um ministro de Deus, se prepare, você foi ordenado para sofrer.
Comunica assim: estou para tirar de ti o prazer dos teus olhos. Tirar o prazer é o mesmo que puxar. Eu vou puxar de ti o prazer dos teus olhos. Eu vou arrancar de ti o prazer dos teus olhos. Eu quero dizer para você que você perdeu coisas ao longo da vida, que você teve certeza que foram as pessoas que arrancaram. Mas eu quero dizer para você que foi apenas a mão delas, mas a força foi de Deus. Os irmãos de José nunca teriam autoridade para arrancar uma túnica, se Deus não decidisse arrancar a túnica de José. Estou para tirar de ti o prazer dos teus olhos. Contudo, sufoque os seus instintos naturais. Não é sempre na Bíblia que Deus faz assim. Às vezes Deus diz: chora. Às vezes Deus diz: clama. Outras vezes Deus diz: não te lamentarás, não chorarás. Vou tirar a alegria dos teus olhos, o prazer dos teus olhos. Não te lamentarás, nem chorarás, nem haverá de correr lágrima de pranto, geme de dor em silêncio. Não faça lamentação pelos mortos, como se costuma fazer. Ata bem apertado o teu turbante à cabeça, a sandália no pé. Não cubra o teu rosto e não coma do alimento tradicional servido aos enlutados. Deus está dizendo: é claro que você vai sentir. Deus está dizendo: é claro que vai doer, mas não vai transparecer da forma comum. Nas entrelinhas eu leio assim: eu vou te dar graça, Ezequiel. Meus irmãos, quando Ezequiel recebe essa palavra, ele poderia ter ido para casa para sofrer por antecipação, mas o texto bíblico diz: assim comuniquei ao raiar do dia ao povo, e à tarde minha esposa faleceu. Olhe para cá, que eu estou falando com você. De manhã Ezequiel saiu e cumpriu rigorosamente o seu ofício profético. Voltou para casa. E a esposa faleceu. Eu escrevi porque eu não posso deixar de dizer isso. Cumprir rigorosamente o teu ofício não te protegerá da dor, mas te habilitará a passar por ela num nível de entrega que você nunca imaginou que seria capaz de passar. Com um único golpe estou para tirar de ti o prazer dos teus olhos. Você lembra? Quando chegou em casa, quem morreu? Quem morreu? A esposa. Porque ele é um profeta. E o prazer dos olhos de um profeta só poderia ser a esposa dele. Provérbios 5,19 diz: gazela ardorosa, corça graciosa, que os seios da tua esposa sempre te fartem de prazer, o seu amor te extasie de carinhos todos os dias da sua vida. Ezequiel tem no olhar dele a vida da esposa, o coração da esposa, a beleza da esposa. Ele não é sacerdote ali, ele está num país estranho, ele está numa posição de exilado, mas ter aquela mulher ao lado dele faz os olhos dele brilharem. Mas agora não tem mais. Você consegue imaginar a dor do luto potencializada, porque você mora onde não queria, você ouve o que você não queria e não está vivendo o que queria.
olha para mim, estão aqui. Missionário, longe da família, longe dos amigos, e quando chega a hora, sepulta um filho, sepulta um esposo, sepulta a esposa. E quando a dor vem, porque a dor vem, a dor não vem só para os missionários, a dor vem, a dor vem. A dor é inerente à condição humana. Quando a dor vem, passa muita coisa pela nossa cabeça. Vou parar, vou desistir, vou desmaiar. Onde Deus está? Mas Ezequiel levanta a voz profética que eu quero levantar nesta sexta-feira. Fiz exatamente como Deus me ordenou. Se você pode levantar uma das suas mãos, faça. Se não pode, deixa para lá. Eu não sei o tamanho do que você está vivendo em angústia esta noite, mas eu quero lhe motivar a levantar a sua voz e dizer o que Ezequiel disse. Só que no nosso caso é proposta de futuro pela fé. Eu farei exatamente como Deus disse. Vamos juntos no 3. 1, 2, 3. Eu farei exatamente como Deus. Não vou parar, não vou ceder, não vou quebrar, não vou retroceder, não vou minguar, não vou desistir. Eu perdi, mas Deus me disse antes o que eu deveria fazer. Então agora vem graça, vem graça, vem graça, vem graça, vem graça. Não chorarás. Quem está comigo, diga aleluia. Não chorarás. Não chorarás. Não chorarás. Chorar é natural. Chorar em muitos momentos bíblicos é aconselhável. Salmo 56, versículo 8. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Chorar é tão legítimo que Deus anota no livro. Mas hoje aqui a questão é diferente. Para o profeta Ezequiel não era tempo de chorar. Eclesiastes capítulo 3, tudo tem um tempo determinado. Versículo 2, tempo de nascer. Versículo 4, tempo de chorar. Chorar tem dia, chorar tem hora. E no caso de Ezequiel a palavra era: meu filho Jesus, naquele presídio, mais um ciclo de quimioterapia, Jesus. Traído de novo, Jesus. Vou caminhar sozinha até quando, Jesus? Quem disse que ia fazer não fez, Jesus. Eu pensei que ia ser essa a minha vez. Estou no final da fila de novo. Falaram mal de mim, eu vou lá resolver. Leslie Bosch, PhD e doutora, psicóloga em desenvolvimento. Ela dá 4 dicas para você controlar o choro. E eu acho que eu já preguei isso sem conhecer a Leslie. A Leslie diz que você deve se afastar. Aí tá aqui, vou chorar, vou chorar, vou chorar. Aí Leslie diz: se afasta. Se afasta da pessoa que quer te fazer chorar. Se afasta da situação que quer te fazer chorar.
Vai, se afasta. Eu acho que eu já preguei isso, mas hoje eu tenho que pregar outra coisa, não tem jeito. Oh, porque hoje eu estou falando de ministério. Hoje eu estou falando de chamado. Como é que a gente se afasta? Se Eclesiastes 10:4 diz: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Diante de quem? Sentadinho. Some dessa igreja para tu não chorar. Desiste desse cargo para você não chorar. Bloqueia esse falso amigo para você não chorar. Sai do grupo da família para não chorar. Aí Lisa diz assim, Leslie diz assim: olhe para o lado. Quando você vê que vai chorar, ela é PhD no tema. Quando você vê que vai chorar, tira os olhos do alvo. Olha para o lado. Doutora, doutora, também não dá para gente. Seus conselhos são ótimos em razões normais, mas aqui é ministério. Se afastar, eu não posso. Olhar para o lado eu também não posso. Mas Jesus replicou e disse: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha para frente, engole o choro. Aí ela dá mais um conselho. Vai dar uma volta, sai momentaneamente e fisicamente só dá uma volta. Aí eu fiquei apavorada, porque essa volta para arejar pode ser perigosa. Foi numa voltinha que Diná destruiu a vida. Foi numa voltinha que Moisés se tornou assassino. Foi numa voltinha que Davi adulterou. Então é melhor. Se a tua mão está cheia do poder de Deus, só vocês que estão aí, se a sua mão está cheia do poder de Deus, toque no ombro de um crente que Jesus colocou do teu lado. Não é para falar nada não, é só... Agora eu vou falar aqui. Tem a ver com a gente, sabe? Pregador, cantor, pastor. Quarta dica dela é: concentre-se em outra coisa. Quantos anos você tem? Um menino de 25 anos chorando por causa de ministério. Se concentre em outra coisa. Quantos anos os senhores têm? 60, já era para estar descansando. Concentre-se em outra coisa. Gastando a vida com 22 anos para quê? Concentre-se em outra coisa. Está perto de fazer 80 e ainda está se desgastando. Por quê? Concentre-se em outra coisa. Doutora, não dá. Doutora, não dá. Jeremias tentou, não conseguiu. Nós já tentamos e não conseguimos. Contudo, se eu disser, não mencionarei, não falarei o seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração. Um fogo dentro de mim.
mamãe. Não chore. Não chore. Não chore. Não chore. Não. Mas alguém aqui já chorou em silêncio? Só a lágrima. Só que Deus disse a Ezequiel: não chore, nem haverá de correr lágrima de pranto. Aí saiu do normal, porque fazia assim, ó. Mas como é que eu toco no canal lacrimal para lágrima? Eu precisei estudar sobre lágrimas, meu amigo Albert. Eu preciso estudar sobre lágrimas, porque eu queria falar aos senhores. Tem o lacrimejamento basal, que é o constante, é aquele que mantém as córneas úmidas. Tem o lacrimejamento reflexo, que é a resposta a uma irritação causada por qualquer substância ou luminosidade. Mas tem o lacrimejamento psicogênico. Esse é o de Ezequiel. A lágrima que vem por causa de um estresse emocional. Perdeu a mulher. A lágrima vem sozinha. Mas Deus disse: não pode descer lágrima. Meus irmãos, eu estou cheia do poder do Espírito Santo para entregar esta mensagem. Ela está ardendo no meu peito. Só existe uma classe de pessoas, caso não tenha uma anomalia, que são capazes de chorar sem lágrimas. Só uma classe. A ciência diz, só uma classe. Está aqui. E tem aí. Alguns pensam que chorar é coisa de criança, mas não é bem assim. A única classe humana capaz de chorar sem lágrima são os recém-nascidos. Eles choram com a boca, eles choram com a expressão, mas a lágrima não desce, porque eles ainda não coordenam a resposta ao estímulo nervoso. Eu escrevi porque eu não podia esquecer. Criticam os meninos, mas os meninos sabem chorar sem lágrimas. Depois que a gente vira adulta, é que a gente faz escândalo. Vou parar. Não me apresentaram. Ninguém me viu. O menino. Fecha a porta da casa. Deixa uma criança querendo biscoito. Mas não tem. Chega num púlpito. Prega 50 minutos. E ninguém sabe. Para na esquina da igreja. Limpa o sapato porque foi a pé. Mas ninguém sabe. Deixa a janta para a esposa comer e vai sem janta. Mas ninguém sabe. Ela vem com ele, senta do lado dele. É culto de libertação. Ela dá glória com ele. Ele canta corinho, ela canta com ele. Ele marcha, ela marcha com ele. Só que em casa a energia está cortada.
sabe, quando o fogo aquece, ela marcha. Quando o fogo aquece, ele pula. E alguém olha e diz: é menino mesmo, porque consegue. Ezequiel, oh meus irmãos, Ezequiel, gente aqui, Ezequiel, Ezequiel, sem lágrima, mas ninguém controla. Recém-nascido controla porque descontrola. Ele não sabe ligar a emoção à lágrima. Volta a ser criança. Ezequiel! Agora muita gente aqui vai lembrar disso. Geme de dor. Como é que se geme? Ai, ui, não é? Geme de dor. Gemer pode, porém em silêncio. Como é que geme de dor em silêncio? Como é que geme de dor em silêncio? Eu vou explicar. Eu vou desabafar. Nem sempre. Existe um tempo da vida que Deus vai dizer: geme em silêncio. Minha amiga Celi sabe o que é isso. Daqui a pouco ela vai mostrar para vocês. Salmo 39:9. Emudeci, minha boca não abri para reclamar de nada, pois tu fizeste tudo. O silêncio é isso, é o estado de quem se cala ou se abstém de falar. Vai gemer, mas vai abster-se de falar. Olha para cá, abre o coração para não perder a explicação. Vai gemer sem falar do assunto. Mas eu não vou precisar emitir som para gemer? Vou. Só que eu vou usar outras palavras que não sejam as minhas dores. Porque as minhas dores eu recebi ordem para silenciar. Mas já que eu tenho permissão para gemer, então eu vou gemer usando outras palavras. Porque não dá para gemer sem som, mas dá para gemer sem contar dor. Conhece esse gemido? Eu estou perguntando aqui quem frequenta círculo de oração. Tem alguém que frequenta círculo de oração? Algum dia você chegou na sua igreja, a porta estava encostada, as irmãs estavam de joelho orando, os homens orando, e você viu assim, ó. Um beijo para a irmã Miriam Mariano, que é uma mãe na intercessão, e de vez em quando ela diz: hoje eu estou só no gemido com Jeová. Eu me lembro e eu ainda choro quando penso no choro contido daquelas mulheres no porão da igreja Assembleia de Deus, no bairro de Cobrexe. Quantas vezes eu, menina, cheguei e ouvi ou então vem aqui, Celi. La chourebi quiostéquia. Rebi o stoupefaio.
Se nós não ensinarmos esta geração a gemer sem reclamar, nós seremos a última geração que conheceu esse gemido. Nós precisamos, pegue um microfone por gentileza, nós precisamos ensinar essa geração a cantar em línguas estranhas enquanto a espada atravessa a alma. Vamos precisar ensinar essa geração a gemer sem pedir transferência, a gemer sem deixar lugar na igreja, gemer sem abandonar ministério de louvor. Com Jesus a minha alma deseja.